Evangelho de João, capítulo 19. A crucificação e morte de Jesus Cristo. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com um manto de cor púrpura. Repetidas vezes iam até ele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e lhe davam bofetadas. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: "Olhem, eu o estou trazendo para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação." Quando Jesus apareceu, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura, Pilatos lhes disse: "Eis o homem." Logo que o viram, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Mas Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo." Os judeus insistiram: "Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus." Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou ao pretório. "Onde você nasceu?" perguntou ele a Jesus. Mas Jesus não lhe deu resposta. "Você se recusa a falar comigo?" disse Pilatos. "Não sabe que tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "Você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada do alto. Por isso, aquele que me entregou a você é culpado de pecado maior." Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: "Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se declara rei, opõe-se a César." Ao ouvir essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e se assentou na cadeira do juiz, num lugar conhecido como Pavimento de Pedra, que em aramaico é Gabatá. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. "Eis o rei de vocês", disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: "Mata, mata, crucifica-o." "Devo crucificar o rei de vocês?" perguntou Pilatos. Os chefes dos sacerdotes responderam: "Não temos rei senão César." Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Carregando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus." Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: "Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que ele disse ser o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi." Depois de crucificarem Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Restou a túnica, que era sem costura, tecida numa só peça de alto a baixo. "Não a rasguemos", disseram uns aos outros. "Vamos decidir por sorteio de quem ela será." Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: "Dividiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes pelas minhas vestes." Foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo a quem amava ao lado dela, Jesus disse à sua mãe: "Mulher, eis aí o seu filho." E ao discípulo: "Eis aí sua mãe." Daquela hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Mais tarde, sabendo que tudo já estava consumado, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: "Tenho sede." Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja no vinagre, puseram-na numa vara de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de beber o vinagre, Jesus disse: "Está consumado." Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado.
Para evitar que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Os soldados então se aproximaram, quebraram as pernas do primeiro homem que havia sido crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testifica para que vocês também creiam. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso dele será quebrado. E como diz outra Escritura, olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo. Ele foi acompanhado por Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram com as especiarias em faixas de linho, conforme o costume judaico de sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido posto. Por ser o dia da preparação dos judeus e por estar o sepulcro ali perto, foi onde puseram Jesus.